de 12 milhões e 100 mil trabalhadores demitidos desde 2020 até a última sexta-feira, dia 28 de fevereiro, apenas 2 milhões e meio vão ter direito ao saldo integral dos depósitos feitos no FGTS. O dinheiro vai ser pago pela Caixa Econômica Federal em 2 etapas. Mais de 12 bilhões de reais vão ser injetados na economia. A medida não vai afetar os futuros demitidos. Para entender as regras, a gente faz conexão com o economista e professor da Faculdade do Comércio, o Rodrigo Simões. Professor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão. Boa tarde, Kelly, boa tarde a toda a nossa audiência. Bom, é um dinheiro, quando a gente fala de FGTS, a questão do saque aniversário, que a gente vem aqui trazendo todas as informações, é um dinheiro muito bem-vindo, né? E já começa a ser pago agora no próximo dia 6. Só para a gente ter uma noção da importância desse dinheiro para muita gente, com relação à inadimplência, porque muitas pessoas estão ainda com o nome sujo. Então, é um dinheiro bem-vindo que pode fazer girar a nossa economia, professor? Muito bem, isso mesmo, Kelly. O que acontece? O governo acertou mais uma vez nessa medida, tá? De liberar esses valores do FGTS que ficam, entre aspas, travados, tá? Na conta garantida ali do trabalhador brasileiro. Esse valor, ele fica lá e ele tem uma remuneração que a Caixa Econômica paga para todos os trabalhadores, que geralmente ali é ATR, né, que é a taxa referencial, que dá 0,67, 0,70 ao ano, mais 3%. Esse rendimento, ele é menor do que a poupança oferece de rendimento. E ali, quando o trabalhador fica com esse recurso preso ali em posse do governo, da Caixa Econômica, talvez muitas vezes não é viável. Para quê? Porque ele precisa, às vezes, desse dinheiro, dar um direcionamento melhor na economia dele, familiar, enfim. E aí, o que acontece? Vem num momento bom, porque mais de 68 milhões de brasileiros, tá, estão inadimplentes no estudo, segundo um estudo do SPC Brasil, agora em dezembro de 2024, onde mostra, né, que pelo menos ali a maioria da população de 30 a 39 anos é que detém a maior parte desta dívida, tá? Que em média tem ali, Kelly, R$ 4.500, R$ 4.600 de dívida. Então vem num bom momento e esse dinheiro na mão da população, a população saberá dar um destino melhor de acordo com as suas necessidades pessoais, Kelly. Porque quem está devendo de forma inadimplente, porque uma coisa é você ser devedor, vamos supor, você fez ali um parcelamento, mas está em dia. Você deve, mas está em dia com as parcelas. Outra coisa é você estar inadimplente, ou seja, a parcela venceu e você não pagou. Então, eu acho que essa questão da inadimplência ela é muito grave, não é, professor? Porque além da pessoa ficar com o nome sujo, não poder gastar no comércio, não fazer ali suas compras, né? Não, fica com crédito muito restritivo, existe também o fator emocional, né, ali da família, existe todo um desgaste. Exato, e só para a gente deixar claro a inadimplência, o que o SPC, né, e outros birôs de crédito, eles entendem como inadimplência? São atrasos, tá? A partir de 30, 60 e 90 dias. Então, 90 dias já é considerado inadimplência. Eles vêm monitorando nos estudos, até mesmo o Serasa, nos estudos dele, vem fazendo esse estudo. E aí a gente acompanha e começa a entender o seguinte, que o trabalhador, ele não fica inadimplente porque ele quer. Hoje o mundo oferecendo esses custos de alimentação que tem subido, de transporte, de moradia, faz com que a renda não tenha acompanhado, de fato, os custos e os gastos familiares. E aí, o que acontece? Isso bate na inadimplência, tá? E faz com que o trabalhador, muitas vezes, tenha que fazer uma escolha difícil entre arcar com seus gastos pessoais, tá? E quitar os financiamentos, os créditos. Então, por isso, o governo acertou com essa medida provisória de liberar todos esses valores aí. Agora, só lembrando, né, que boa parte das pessoas não vão receber o saldo integral, porque boa parte desse dinheiro já está comprometido com alguma garantia de financiamento
ou até mesmo de renegociação em outros programas abertos pelo governo, Kelly. Agora, vale lembrar que essa não é uma iniciativa inédita, né? Ela já aconteceu, já foi adotada por governos anteriores e sempre num momento complicado, né? Onde a popularidade às vezes não está muito lá em cima, né? Está em baixa por fatores como o professor acabou de citar, né? Por exemplo, o custo de vida alto. Exato, e o custo de vida alto, em certos momentos da economia, né, que são ciclos econômicos, o que acontece? Tem efeitos negativos, e aí o trabalhador e a família brasileira se vê numa situação apertada. Apesar do país estar crescendo, taxa de desemprego está baixa, a economia tem sido movimentado para positivo, existe também um fator que não é só brasileiro, mas mundial. Os gastos, os custos de produção têm aumentado, custos de combustíveis que afetam os transportes, o custo da educação também muito caro e alto nos últimos tempos. Então, tudo isso tem comprometido a renda. Não só a renda da camada mais pobre da população, seja no Brasil, seja fora, mas também atingindo bastante também a parte da classe média brasileira. Então, todos nós, né, todos sofrem nesse momento com esses custos de produção. Após a pandemia, a guerra da Ucrânia, aconteceu um efeito muito significativo, que são o que a gente ouve muito falar, que são as cadeias de produções que sofreram muito. O que isso significa? Que muitas vezes antes da pandemia e antes da guerra, existiam diversos produtores, às vezes, de um produto específico espalhado pelo mundo. Depois da pandemia, com o fechamento dos portos, tá? Veio a guerra da Ucrânia e essa reorganização, muitas vezes, isso se transformou em poucos produtores de um produto só. E aí isso acabou transferindo o preço para a população, o que tem contribuído, Kelly, para esse desequilíbrio econômico que a gente tem enfrentado. Por isso que a inflação no Brasil está resistente e também nos Estados Unidos, viu? Inclusive, os preços de várias commodities dispararam, né? Logo no começo da guerra, quem não se lembra, né? Como o preço do barril foi lá nas alturas, assustou o mundo todo e ainda existem ajustes que a gente segue acompanhando assustado, né? Porque a economia está toda conectada. E falando nisso, tem um assunto chegando muito importante, gostaria da sua análise também, viu, professor? Porque o licenciamento na Foz do Amazonas vai definir o destino de outros 47 blocos de exploração na bacia. Até o dia 31 de março, petroleiras vão poder declarar o interesse nessas novas áreas que vão ser oferecidas em leilão no dia 17 de junho. O leilão vai ser realizado pela Agência Nacional de Petróleo. Como é que isso vai funcionar na prática? Como que isso pode nos impactar internamente, inclusive internacionalmente também, à medida que a gente pode aumentar a nossa exploração? Bom, muito bem. Esse também é um tema importante em que eu separei, Kelly, 3 tópicos aqui. O primeiro, qual que é o objetivo, né, desse licenciamento? É abrir espaço, tá, para novas áreas de exploração de petróleo no Brasil, seja para a Petrobras, seja para outras empresas que participarão dessa concorrência, desse leilão. Tá? Esse é o primeiro objetivo. Aí você diz assim, né? Mas por que isso, né? Porque existe uma demanda, tá, ainda por óleo crescente no mundo. A OPEP fez um estudo, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, em que fez uma estimativa que ainda há uma crescente demanda de petróleo no mundo todo até 2050. Então, o Brasil, com essa oportunidade de explorar, seja ali próximo à Foz do Amazonas, ou até mesmo próximo às ilhas ali de Fernando de Noronha, existe um espaço para aumentar a exploração e, quem sabe, até mesmo reduzir o custo do combustível no Brasil. Então, assim, é um óleo que vai contra ao mundo, que vai em busca de maior sustentabilidade, mas a gente também não pode deixar de explorá-lo, porque a gente ainda não tem uma matriz energética totalmente renovável. Então, por isso que tem, Kelly, essa questão desse plano da margem equatorial, que fica ali Amazonas e Fernando de Noronha, para poder ter mais oferta
desse óleo para a gente poder dar conta de toda a demanda de combustível, de gasolina, de petróleo, até mesmo de outros insumos que utilizam o óleo para poder ser produzidos, viu? Olha, e ao mesmo tempo o Brasil já dá exemplo na produção de biocombustíveis, né? De biocombustíveis verdes, e a gente segue sempre atualizando aqui a cada novidade, viu? Professor, muito obrigada, sempre legal demais te ouvir. Uma boa tarde, até a próxima. E ali eu que agradeço, uma boa tarde a toda a nossa audiência e um bom feriado a todos.